Olá, meus caras alunas, amantes da química, do conhecimento, que alegria e que prazer nós aqui da equipe Aulas Paraná poder levar até você um pouco mais deste conhecimento importante, interessante, muito bacana, que é o conhecimento de química orgânica. Nós estamos muito felizes mesmo por você estar aí. E, professor, eu quero saber o que nós vamos entender nesta aula então, professor. O que nós vamos aprender? Sim, nesta aula nós vamos aprofundar, nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo na química orgânica. Nós vamos entender os impactos ambientais dos compostos classificados como oxigenados, funções químicas oxigenadas. Sim, nós vamos estudar um pouco de química ambiental. Tá? Alguns objetivos desta aula. Entender que toda ação humana na natureza tem suas consequências, evidente. Compreender como a produção e consumo do álcool contribui para a degradação do meio ambiente. Entender ainda como os compostos orgânicos voláteis poluem nossa atmosfera. Compreender a ação dos sais orgânicos nos rios e lagos. Praticar o conhecimento através de algumas atividades. Professor, e quais são os questionamentos desta aula? Sim, vejam aqui, temos 3. Como os compostos orgânicos oxigenados poluem o meio ambiente? Você já ouviu falar que o sabão usado em sua casa pode contribuir para a degradação dos rios e lagos? O que são compostos orgânicos voláteis? Venha comigo e navegamos neste oceano do conhecimento da química. Observe esta imagem bastante interessante que chama muito a atenção. Nós temos aqui mãos segurando, como que protegendo o planeta Terra. Sim, nós seres humanos temos uma responsabilidade muito grande de poder conservar, preservar a nossa casa. Professor, a nossa casa? Sim, nós habitamos o planeta Terra, nós precisamos cuidar deste lugar, porque dele é que nós tiramos o nosso sustento, dele é que nós sobrevivemos e nele nós sobrevivemos. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que eu não devo andar de carro, andar de avião, quer dizer que eu não devo desfrutar dos avanços tecnológicos, científicos? Absolutamente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós temos que fazer uso racional do nosso planeta. Como assim, professor? Nós devemos sim nos beneficiar, mas ter o cuidado de não o destruir. Professor, olha, professor, quando eu era criança, eu tirava todo o alimento para que eu pudesse me sustentar, me desenvolver, sobreviver, da minha mãezinha querida, professor. Sim, e agora que eu sou adulto, eu tiro da onde? Da mãe natureza. Você tem 2 mães, pelo menos. Você tem a sua mãe biológica e você tem a mãe natureza, de onde nós retiramos dali os nossos nutrientes. Por isso nós precisamos cuidar. Bom, as funções oxigenadas são essas aqui: álcoois, fenóis, enol, éter, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, anidridos, ácidos e sal orgânico. E entre essas funções oxigenadas nós temos os álcoois, e o álcool nós o temos como um biocombustível aqui no nosso planeta. Professor, biocombustível, professor? O que é um biocombustível? Bio está relacionado à vida, professor? Sim! E combustível aquelas substâncias que nós queimamos para poder retirar energia e realizar trabalho para nós. Então nós temos um dos biocombustíveis muito utilizado, amplamente utilizado no nosso país,
o etanol, o álcool, são fontes de energia do tipo renovável que se origina a partir de vegetais, como plantas, sementes e frutos. No Brasil, como eu disse, o muito utilizado é o etanol. Veja aqui, olha, veja aqui uma bomba de combustível e aqui um canavial. E aqui a fórmula estrutural do etanol. Agora, professor, eu sempre ouvi dizer que o etanol é um combustível muito interessante para o meio ambiente. Sim, ele é. Então nós podemos queimá-lo, professor? De qualquer maneira? Não, lembre-se que eu disse, nós precisamos fazer uso racional de todas aquelas substâncias, de tudo aquilo que a natureza pode nos oferecer. Você não pode ser um irracional, você tem que usar com racionalidade, saber que mesmo sendo um biocombustível, o etanol traz algumas consequências para o nosso habitat, para o nosso planeta. Veja aqui, olha, observe, para nós enchermos um tanque de combustível de um automóvel qualquer com 45 litros de etanol, é necessário 500 ou meia tonelada de cana-de-açúcar para isso. E para produzir entre 7 a 8 mil litros de etanol, é necessário 1 hectare de terra. Isso é muita terra para produzir um combustível para nós queimarmos. Professor, mas nos traz benefícios. Sim, e nós precisamos e continuaremos queimando o etanol, mas precisamos queimá-lo com bastante inteligência. Observe, para a produção do etanol, antes de colher a cana, tem uma prática muito comum de tacar-lhe fogo para ficar muito melhor a sua colheita. E esta combustão, essa queima da cana-de-açúcar emite muita fumaça, muitos gases, muita fuligem na atmosfera e, evidentemente, isso aí vai chegar a nós, seres humanos, trazendo algumas consequências, evidentemente. E, claro, também na produção do etanol nós temos a liberação de muito agrotóxico e esses agrotóxicos, através da chuva, pode chegar até os leitos dos rios ou ao lençol freático e aí o ser humano vai colher certamente algumas consequências disto. Professor, e o que o senhor quer dizer com tudo isso? Repito, nós precisamos ter um uso inteligente, queimar, mas de maneira inteligente, para não podermos esgotar e colher frutos negativos de todo esse conforto que essas tecnologias nos trazem, esse conhecimento de química nos traz. Eu separei aqui algumas atividades e temos a primeira para você. Olha, a proposta brasileira de estimular a produção de etanol com tecnologia nacional para os mercados interno e externo tem sido tratado com destaque no cenário mundial. Apresente 2 fatores que despertam o interesse atual pelo desenvolvimento da produção de biocombustíveis e B, apresente 2 riscos da expansão da produção de etanol no Brasil. Tempo.
Muito bem, voltei para conferir a sua resposta. Vamos analisar. Os fatores que despertam o interesse pelo desenvolvimento da produção de biocombustíveis são o aumento do preço do barril do petróleo. Claro, o petróleo é um produto, ele é um produto que é taxado no mercado internacional. Então, ele tem uma volatilidade, o preço dele muito grande. Então, claro, né, o etanol, como um produto nacional, ele não vai ter essa volatilidade. A possibilidade de esgotamento das reservas de petróleo e a preocupação com o aumento da emissão de carbono para a atmosfera, que contribui para o aquecimento global. E a B, entre os riscos está a expansão da monocultura e suas consequências, bem como os impactos ambientais causados na sua produção, como por exemplo contaminação dos rios, lagos e lençol freático pelos agrotóxicos, emissão excessiva de poluentes ao ar atmosférico ao queimar a plantação da cana-de-açúcar antes da colheita, entre outros. Bom, nós também temos outros ônus deste conforto que nós temos proporcionado pela ciência, pela tecnologia e por todo esse estilo de vida moderno. Sim, nós temos várias consequências e estamos estudando porque o primeiro passo para nós solucionarmos um problema é conhecer o problema. Sim, você precisa saber que esse estilo de vida nosso nos traz algumas consequências que precisam ser solucionadas, resolvidas. E para isso precisamos conhecer, entender, trabalhar na solução. Observe, ácidos carbônicos e aldeídos na atmosfera. Veja que imagem interessante. Muitos carros que nos trazem conforto, levando e trazendo para vários lugares, mas observe a atmosfera. Aqui, muitas indústrias que produzem muitas coisas interessantes, bacanas, que nós amamos, mas observe também o que essas indústrias emitem para a atmosfera. Entre esses gases poluentes, nós vamos ter os ácidos carboxílicos e aldeídos. Aqui temos a estrutura de um ácido carboxílico e lá nós temos a estrutura de um aldeído. E essas substâncias sendo emitidas na atmosfera, evidentemente, em algum momento nós iremos inalar e elas entrarão em contato com o nosso organismo e, claro, teremos as consequências. As atividades antropogênicas, as atividades humanas que dão origem a essas substâncias na atmosfera englobam os processos de combustão, tais como queima de combustíveis fósseis, a queima de vegetação e a incineração de matéria orgânica. Professor, o meu grande sonho, professor, é comprar o meu carrão. Eu também tenho esse grande sonho. O senhor quer me proibir de andar de carro? Não, evidentemente que não. Porque nós precisamos do conforto, precisamos de agilidade e tempo. Mas, se você tiver a oportunidade de ir ao trabalho e dar carona para outros trabalhadores da mesma empresa ou revezar, são ideias que você pode usar de maneira mais inteligente. Se você vai sozinho até o centro, você pode ir de um transporte coletivo, onde vai emitir menos gases poluentes. Se você consome muitas embalagens, você pode reduzir, você pode pegar embalagens mais duráveis e assim você vai estar poupando o meio ambiente. São várias maneiras inteligentes para você usar mais racionalmente aquilo que a natureza nos proporciona. Então, veja aqui as atividades humanas que emitem poluentes para a atmosfera. Os compostos voláteis são vários, tá? COVS, compostos orgânicos voláteis, que evaporam, volatilizam com muita facilidade e vão compor a nossa atmosfera
e ser inalados por nós. Então nós temos álcools, etanol, metanol, ácidos carboxílicos aqui, o ácido fórmico, o ácido acético, nós temos aldeídos, o formaldeído, o acetaldeído e a acetona. São todas substâncias que o nosso organismo não é muito familiarizado com elas. Então, elas entrando no nosso organismo, claro que o nosso organismo vai sofrer para poder processá-las e eliminá-las, trazendo com isso, evidentemente, alguma consequência. Embora haja incertezas nessas pesquisas, mas veja só, algumas pesquisas indicam que 1,8 bilhões de toneladas desses compostos são emitidos por ano na atmosfera. Ah, professor, é substância pra caramba, de fato, é muita, muita mesmo. Oriundos de fontes tanto humanas, né, antropogênicas, como biogênicas, fontes da própria natureza. E aqui nós temos também um outro componentezinho que pode degradar ainda mais a nossa natureza, que são os sais orgânicos. Observe, diariamente grandes quantidades de sabões e detergentes são despejados no sistema de esgoto em praticamente todo o mundo. Veja que imagem! Uma imagem muito triste. Será que nesse rio aqui tem peixinhos? Será que tem alguns organismos vivos aqui embaixo desta água, principalmente peixe? Complicado, dificilmente. Será que alguma ave poderá mergulhar aqui? Até pode, mas as consequências serão graves. Por quê? Porque elas terão a oleosidade das suas penas tiradas e com certeza não conseguirão nadar e morrerão afogadas. Que imagem triste. Como consequência, esses sais orgânicos acabam chegando nos corpos hídricos, contaminando rios e lagos. Formam uma camada de espuma na superfície aquática, impedindo a entrada de oxigênio e, claro, impedindo que haja vida aí nesses corpos híbridos. E agora eu tenho mais uma atividade para você. Veja, abaixo nós temos aqui várias substâncias que são compostos orgânicos voláteis. Eu quero que você analise cada uma delas e dê a função química que cada uma delas pertence. Tempo.
Muito bem, parabéns, confere aí a sua solução comigo. Então nós temos aqui COH, álcool, COOH, ácido carboxílico, e COO, aldeído, e COO, aqui entre dois carbonos, acetona. Eu separei aqui uma reportagem interessante para você pensar, pesquisar, analisar um pouco mais sobre esta aula. Produtos de limpeza sustentáveis, por que usar e como fazer? Você vai acessar o QR Code ali e ler, pesquisar, entender um pouco mais sobre esses conhecimentos e aí você poderá responder: por que é responsabilidade de todos cuidar do meio ambiente? O que você pode fazer em favor dos rios e lagos? Como uma prática tão comum como lavar uma louça pode agredir o meio ambiente? Professor, não acredito, professor. Tá aí, professor. O senhor me deu a solução, professor. Minha mãe fica me incomodando que eu tenho que lavar a louça, lavar a louça, lavar a louça, professor. E agora, na aula de química, eu tenho a solução para esse problema. Mãe, a senhora não pode mais me obrigar a fazer isso porque isso está destruindo o meio ambiente. Não, não é assim, meu cara, não é assim. Leia essa reportagem e você vai entender muito bem. Professor, eu lembro que o senhor uma vez tinha dito um ditado que tudo que é bom dura pouco. Professor, por que o senhor falou isso, professor? A nossa aula é tão boa, mas de fato tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a você, aluno, aluna, a toda a equipe técnica do Aulas Paraná, ao nosso excelentíssimo Ronaldo e nos vemos na próxima.